Meus amados irmãos, bom dia, paz do Senhor Jesus. Hoje, dia 2 de julho de 2026, estamos dando início ao nosso devocional diário, né, irmãos? E o texto bíblico encontra-se no livro do profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 1, que nos diz: O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Glória a Jesus. Meus queridos, o ministério de Jesus, ele começou, na verdade, pela unção do Espírito Santo. Glória a Jesus. No Antigo Testamento, irmãos, a unção era um ato sagrado de consagração. Reis, sacerdotes, profetas eram separados para Deus como sinal de exclusividade ao Senhor. Já no Novo Testamento, a unção aparece, irmãos, especificamente junto à oração pelos enfermos, o que demonstra o cuidado restaurador de Deus para com os necessitados. A unção, portanto, aponta para algo maior, irmãos: a confirmação divina e a capacitação espiritual para a realização de uma obra na dependência do Espírito Santo. A unção, meus queridos, não é um adoro no espiritual, mas a habilitação de Deus para uma tarefa específica segundo o seu propósito. Glória a Jesus. No Novo Testamento, irmãos, isso atinge seu ponto mais elevado e perfeito em Cristo Jesus. O seu nome Cristo significa o ungido, isto é, o único plenamente capacitado para cumprir com perfeição a obra redentora confiada a ele. Glória a Jesus. A quem a unção é plena, né, irmão? Santa, perene e absoluta. Jesus exerceu seu ministério sob a unção do Espírito Santo, o que conduziu ao deserto após o batismo do Rio Jordão, onde venceu o inimigo, permaneceu fiel à vontade do Pai. Glória a Jesus. Olha, irmãos, a unção do Espírito continua a mobilizar a igreja, impulsionando-a a cumprir a missão e ensinando a realizar corretamente com amor, humildade e serviço. Glória a Jesus. Jesus cumpriu, irmãos, a missão e o fez colocando os efeitos da unção em benefício dos outros e não em favor próprio. Quando teve fome após 40 dias de jejum, Jesus não usou o poder que possuía para transformar pedras em pães, não, irmãos, para saciar-se com tudo. Mais tarde, os irmãos sabem, ele multiplicou pães e peixes para saciar a fome de multidões. Louvado seja o nome do Senhor. Somos ensinados, irmãos, de que a verdadeira unção não existe para autopreservação, não, ou para autoconfiança, mas para exaltação pessoal, né? Não, também não, mas para servir o próximo, irmãos. Essa que é a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E os irmãos sabem que esse texto houve o seu cumprimento real lá em Lucas, no capítulo 4, versículo 18 e 19. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Essa declaração, irmãos, do Messias é a da sua unção, ela relaciona-se à missão, ao ministério de Jesus. Isaías descreve esse seu caráter, essa supremacia. Quando Jesus começou seu ministério, irmãos, ele citou esses versículos e aplicou a si mesmo. Como mencionei lá em Lucas 4, 18 e 19, seu ministério, irmãos, ungido, incluía, primeiro, pregar o evangelho aos pobres, aos humildes e aos aflitos. Segundo, curar as pessoas que estavam espiritualmente mal e fisicamente também, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Doentes e quebrantados de coração. Terceiro, romper os grilhões do mal e proclamar a libertação do pecado e do domínio satânico. Quarto, abrir os olhos espirituais, né? Que muitas pessoas ainda hoje estão mortos espiritualmente, né? Abrir os olhos espirituais dos perdidos para verem a luz do evangelho e serem salvos, irmãos.
Ou seja, esses 4 requisitos, propósitos, caracterizavam o ministério de Jesus Cristo. E ele continuará, irmãos, a ser cumprido pela igreja enquanto estivermos aqui na terra. Que Deus em Cristo vos abençoe e a paz de Deus, que excede todo entendimento, possa guardar os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus.